Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro, do nosso segundo hoje, nosso encontro em preparação para o concurso da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, do componente curricular Ensino Religioso. Dando sequência, então, às nossas aulas, hoje nós temos o segundo dia, com a temática Crenças religiosas, filosofias de vida e manifestações religiosas, com a nossa querida professora doutora Andréa Silveira de Souza. É uma breve apresentação da professora. Ela é pesquisadora e professora na educação básica, doutora em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em filosofia pela UFG, licenciada em filosofia pela UFJF, bacharel em filosofia pela UF e licenciada em pedagogia pela UNEB. Dedica-se à pesquisa em pedagogia pela UNEB, dedica-se também à pesquisa e consultoria sobre religião e educação, ensino religioso, religião, política e espaço público e fundamentalismo religioso. Ela atua na popularização do conhecimento no canal Trocando Miúdos Oficial. Ela também é autora do livro Fundamentalismo Religioso, o discurso religioso moralista e a disputa por corações e mentes no espaço público e contemporâneo. Só alguns lembretes antes de começar a nossa aula de hoje. O link da lista de presença será disponibilizado no chat do YouTube, por favor, quando for disponibilizado. Não se esqueça de preencher a presença, contabilizando nosso segundo dia para quem quer o certificado do nosso curso. Então, desejamos a você um ótimo curso. Passo agora com a palavra com a professora doutora Andréa Silveira. Com você, Andréa. Obrigada, José Carlos. Boa noite. Antes de mais nada, agradecer a presença de todas e todos que estão aqui, agradecer o convite da UFJF para participar desse curso de formação, né? É um momento que eu acredito que seja importante do ponto de vista da extensão, a gente acolher essa necessidade, essa demanda das pessoas que vão prestar esse concurso no Estado e, de alguma forma, a gente poder contribuir construindo conhecimento a partir da ciência da religião, que é o que estrutura o ensino religioso, como vocês puderam ver na aula da professora Elisa na semana passada, em todos os recentes documentos, sobretudo na Base Nacional Comum Curricular e no currículo referência do Estado de Minas Gerais. Então, eu queria antes dar alguns esclarecimentos. Eu vou fazer uma fala, o que eu vou tentar que seja um pouco mais enxuta, mas também com alguns conceitos, porque eu acredito que eles ajudam, às vezes, nas necessidades de vocês, do ponto de vista da resolução das questões para o concurso. Vou abrir um tempo ao final para a gente entrar com perguntas e atender às necessidades de vocês, tá? Me passaram assim uma missão bastante complexa. Até, Vitória, se você puder colocar os primeiros slides, eu agradeço. O próximo, por favor. Quando a gente vai falar de crenças religiosas e filosofias de vida, foi o que caiu para mim, que é uma das unidades temáticas do ensino religioso na BNCC. Quando a gente fala de crenças religiosas e filosofias de vida, a gente está falando de praticamente tudo no que diz respeito às religiões, né? Então, é uma missão bastante audaciosa, que eu já peço desculpas aqui caso alguma questão não seja contemplada, porque
é muito vasto. Isso daqui é conteúdo para semestres e semestres de um licenciando em Ciência da Religião e Informação, né? Então, alguns dos tópicos que a gente vai trabalhar hoje é História das Religiões e Ética, Religiões no Brasil, a diversidade cultural e religiosa brasileira, as diferentes religiões e os fenômenos religiosos, as manifestações religiosas, os símbolos sagrados e suas funções, e religião e tradições indígenas. Então, vocês viram que a gente não tem pouca coisa, a gente teria assunto para ficar aqui até depois de meia-noite, mas a gente tem que sair daqui às 9. Então, vamos para o próximo, Vitória, por favor. A Vitória é essa entidade que fica passando os slides, ela é do Centro Acadêmico de Ciência da Religião, que eu também queria agradecer por convocar o meu nome e parabenizar pela iniciativa, por terem sido vocês, os estudantes, a colocarem essa demanda para o departamento. Quando a demanda parte do corpo discente, além de ser muito gratificante, é algo muito significativo, né? Então, vamos lá. Eu queria começar falando com alguns de vocês, alguns já devem ter feito provas de concurso antes, outros não. Eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura da prova, de como a gente faz uma prova dessa do ponto de vista prático, né? A prova ela vai ser composta de questões. Eu vou falar aqui agora um pouco das questões de área específica, porque aí vocês vão ter questões de políticas públicas, de legislação, questões de direitos humanos, questões de língua portuguesa, de matemática. Pensando nas questões de ensino religioso propriamente dito, o que geralmente a gente tem enquanto estrutura de uma questão, de organização de um item? Esse item geralmente ele tem um texto motivador. Esse texto motivador ele pode ser um trecho de uma citação de algum autor, ele pode ser uma imagem, ele pode ser uma letra de música, ou ele pode ter mais de um trecho motivador também. Podem ser 2 textinhos, né? Texto 1 e texto 2, pode ser um texto e uma imagem para relacionar. Então, tem um texto motivador e tem um comando. O que é esse comando? É o que você precisa fazer naquela questão a partir daquele texto motivador. Ou seja, se tem um texto motivador, ele não está ali à toa, né? Todo mundo aqui é professor. Quando a gente coloca um texto motivador numa prova, numa avaliação para um estudante, a gente tem um objetivo com aquele trecho. Como diz aqui em Minas, né? Todo mundo que pelo menos vai prestar o concurso para Minas, a gente não coloca um trecho desse para encher linguiça. Então, vem um comando. Nesse comando vai estar descreva, conceitue, é um comando objetivo. Então, estar atento a esse comando, né? E essas questões também podem estar organizadas ou a fim de que vocês revelem o conhecimento sobre um conceito, sobre uma noção, sobre um princípio de alguma tradição ou um conceito mais amplo, né, da ciência da religião, no caso, ou então a relação entre saberes e a aplicação pedagógica dos conhecimentos da ciência da religião no ensino religioso na educação básica. Pode ser, por exemplo, uma questão que vai te perguntar como você, enquanto docente, pegaria, vamos supor, como é que você explicaria para uma criança, para uma turma, né, de anos iniciais, por exemplo, de terceiro ano do ensino fundamental, como é que você explicaria para essa criança o que é mito fundador? Né? E vai ter lá as opções de como você faria isso. Então, pode tanto ser uma questão mais específica da ciência da religião, quanto pode ser uma questão que vai
fazer essa relação entre a prática pedagógica e esse conhecimento, para poder aferir se o candidato tem noção de como aplicar esse conhecimento na escola, tá? Então, eu queria passar algumas dessas orientações sobre a estrutura da prova, porque algumas pessoas já fizeram outras provas como essas. Outras pessoas talvez estejam fazendo pela primeira vez, e saber mais ou menos como é que vem uma questão numa avaliação dessa natureza, talvez ajude a pessoa a se preparar melhor. Pode passar, Vitória, por favor. Aqui, gente, eu coloquei o seguinte: quando a gente vai falar de história das religiões, a história das religiões é uma das primeiras áreas, né, de pesquisa que depois se torna a ciência da religião, que vai surgir lá com o Mircea Eliade, com vários outros autores lá no início do século XX. Essa história das religiões, ela vai ser aquilo que a gente chama de história comparada das religiões. E aqui a gente precisa ter uma noção muito precisa de como a gente está usando essa expressão comparado. Essa comparação é uma busca de similaridade de estruturas. Ela não é uma comparação que opera no sentido do juízo de valor. Não é uma comparação que faz uma estratificação, uma hierarquização entre as tradições religiosas. Então, quando a gente fala história comparada das religiões, a gente não está buscando, por exemplo, responder à pergunta: qual dessas religiões é verdadeira? Essa é uma pergunta que não faz parte desse processo. A pergunta é: isso é uma religião? Como a gente vai saber se essa manifestação, se esse conjunto de manifestações, se essa estrutura que se apresenta como aspecto da cultura de um determinado povo, num determinado tempo e num determinado lugar, pode ser chamada de religião? Inclusive, como a gente vai falar hoje de religiões no Brasil, quando a gente fala religião, a gente está falando de um conceito europeu, de um conceito que surge a partir dessa estrutura que se observava, por exemplo, na tradição cristã. Então, a gente vai ter outras tradições que, do ponto de vista da ciência da religião, a gente vai chamar de religião, mas não necessariamente essas tradições entendem as suas manifestações como religião, porque isso para elas é a própria vida, e é onde a gente vai chegar mais lá na frente. Mas a gente, enquanto conceito, a gente vai usar a expressão religião para que a gente consiga demarcar um certo conjunto estrutural da sociedade onde a gente vive. Então, o que a gente pode chamar de religião? Tanto como vai dizer o Schleiermacher, religião é um sentimento ou uma sensação de absoluta dependência. Absoluta dependência do quê? Absoluta dependência de um sagrado. Então, aqui vai haver uma relação entre imanente e transcendente. Então, o sagrado, nem sempre esse sagrado é transcendente. A gente vai ver em algumas tradições, principalmente tradições indígenas e ameríndias, o sagrado é imanente também. O sagrado ele vai estar no rio, o sagrado ele vai estar na árvore, né? Mas, como essa definição do Schleiermacher, por exemplo, é uma definição europeia, ela está aqui dentro de uma ideia de uma relação com o sagrado. O Cornelius Petruccelli, que é um dos fenomenólogos da religião, ele vai dizer que religião significa a relação entre o ser humano e o poder sobre-humano no qual ele acredita ou do qual ele se sente dependente. Essa relação se expressa em emoções especiais como
confiança, medo, se expressa em conceitos, como o conceito de crença, e em ações, como o culto, o ritual, né? A ética, que é uma das coisas que a gente vai ver adiante. E a gente também pode dizer que a religião é a convicção de que existem poderes transcendentes, pessoais ou impessoais, que atuam no mundo e se expressa por insights, pensamentos, sentimentos, intenção e ação. Então, quando a gente usa a expressão religião, a gente está dizendo de um conceito. E quando a gente usa religião, a gente está falando de várias religiões. Quando a gente usa a expressão religiões, no plural, a gente está falando de tradições religiosas específicas. Aí a gente já está falando da pluralidade religiosa. Não significa que quando a gente está usando a expressão religião, a gente esqueça que existe uma diversidade religiosa que que está posta nesse campo. Não é isso, tá? Então, quando a gente usa a expressão religião, a gente está fazendo referência a um conceito. E religiões a gente está dizendo de tradições, ok? Próximo, Vitória, por favor. E aqui a gente vai ter a estrutura básica do que a gente vai chamar de experiência religiosa. Então, uma estrutura da experiência religiosa, que são esses 4 pilares, em tese, toda religião precisa ter isso aqui para poder ser religião. Então, o que a gente tem enquanto estrutura? A gente vai ter primeiro o mito. O que é um mito? É uma história que procura explicar alguma coisa. E por isso a gente tem também, nesse caso, a expressão mito fundador. Por quê? Geralmente esses mitos, essas histórias, essas narrativas, são narrativas fundantes, ou seja, narrativas que vão dizer da origem de alguma coisa. Pode ser a origem do mundo, pode ser a origem do ser humano, pode ser a origem do mal, pode ser a origem dos animais, pode ser a origem de uma determinada doença. Então, essas narrativas, toda religião vai ter as suas narrativas fundantes, né? Como o mundo surgiu, como o mundo se organiza, né? Essas narrativas, elas são histórias. Elas são, às vezes, histórias que são passadas de geração em geração. Que é o caso das tradições religiosas, que a gente chama de tradição oral. Elas são passadas só por histórias. E nisso a gente vai ter uma relação de ancestralidade. É sempre o mais velho contando histórias para os mais novos, para que isso passe de geração em geração. Outras tradições, que a gente vai chamar de tradições religiosas escritas, elas vão ter esses mitos organizados e catalogados naquilo que as tradições vão chamar de escritura sagrada. As 3 religiões monoteístas, por exemplo, têm as suas escrituras sagradas, o hinduísmo tem a sua escritura sagrada, e nessas escrituras estão narrados esses mitos. André, cada tradição religiosa só tem um mito fundador? Não, tem vários, né? Tradições como as tradições afro-brasileiras, por exemplo, que estão relacionadas aos mitos iorubás, cada orixá vai ter uma série de mitos sobre esse orixá. Então, a gente tem cada orixá com vários mitos e todos os orixás com todos os seus mitos. Na tradição cristã, por exemplo, a gente vai ter desde o mito do Gênese até todos os outros mitos, como a Arca de Noé, como a travessia de Davi com o povo atravessando o Mar Vermelho. A gente vai ter
várias narrativas que são fundantes, e esses mitos, qual é a função desse mito enquanto história? Esse mito, ele é uma parte daquilo que dá identidade a um povo. A um povo enquanto, antes a gente tinha o mito enquanto o povo só localizado geograficamente, hoje o que a gente tem? Essa narrativa enquanto aquilo que sustenta parte, né, da identidade dos adeptos de uma tradição religiosa, ou seja, das pessoas que são crentes, praticantes, que escolhem seguir uma determinada tradição. Esse mito, se ele for só uma história, só contado, ele vai fazer sentido? Não necessariamente. Esse mito, ele vai precisar, ele vai organizar outra instância dessa estrutura, dessa experiência religiosa, chamada rito ou ritual. O ritual, ele é o quê? O ritual, ele reitera um ato que o mito se baseia e tem por objetivo promover o contato com o sagrado. Deixa eu dar um exemplo assim, um dos mais facilmente plausíveis. Todo mundo que vai a uma missa católica no domingo passa pelo ritual da consagração da hóstia, da consagração do vinho e depois da Eucaristia. Esse ritual, ele rememora o quê? Ele rememora o mito da última ceia que Jesus fez com os seus apóstolos, na qual ele informa que ele vai passar por todo um processo, mas que ele que ele vai ressuscitar. Então, aí a gente tem uma transição, né? A gente tem um ritual de passagem que Jesus faz com os seus apóstolos. Esse ritual de passagem está narrado em um mito e ele é reiterado aos católicos a cada missa como uma forma de promover o contato com o sagrado. E assim a gente tem rituais em todas as tradições religiosas, que vão rememorar momentos centrais dessa tradição para promover essa relação do imanente com o transcendente. Outra dessa estrutura que promove essa relação entre o imanente e o transcendente é o símbolo. E o que são os símbolos? Eles são representação, né? Ou seja, quando algo representa alguma coisa, significa que está no lugar de, né? Eles são a representação de algo para o qual as palavras, os gestos, os sinais não bastam. Então, a gente tanto tem de símbolo, desde uma imagem até a própria escritura sagrada, ela também pode funcionar como símbolo. O símbolo é uma referência do que não está presente, né? Mas que, de certo modo, se materializa em alguma coisa. Daqui a pouco eu vou esmiuçar isso mais um pouquinho. E a doutrina? O que é a doutrina, grosso modo? Então, voltando aqui na relação do símbolo com o mito. O símbolo, ele vai ser o símbolo de alguma coisa narrado nessa mística, nessa história que é um mito. Não é à toa que a hóstia, por exemplo, na exemplificação que eu dei da cerimônia da Eucaristia, na missa, a hóstia representa o quê? O pão que Jesus parte. O vinho que Jesus compartilha, né? Então, essa simbologia, ela não é do nada. Essa simbologia está relacionada àquilo que está narrado no mito. Para quê? Para que ela tenha sentido no ritual.
Porque se for um símbolo que em nada se encontra, o rito não faz sentido. A doutrina, o que é a doutrina? Ela é a interpretação, ela é a explicação, a sistematização da palavra revelada. Revelada onde? No mito. Então, a doutrina é aquilo que vai trazer as ideias básicas que regulam a vida de uma comunidade a partir desse mito que essa comunidade acredita. A partir desse mito que funda a sociabilidade dessas pessoas. E essa sociabilidade vai ser regulada a partir dessa doutrina. É a doutrina que vai dizer, por exemplo, o que é certo e o que é errado. A doutrina é aquilo que vai estar presente no quê? Nas teologias. Ok? Então, pode passar, Vitória, por favor. Então, detalhando um pouquinho mais, a gente tem o quê? O mito, no caso, como eu disse, que é uma história que procura explicar alguma coisa, ela é uma resposta metafórica. O que é a metáfora, gente? É uma forma de explicar por meio de alegorias, né? É uma resposta metafórica para questões fundamentais, né? De onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que morremos, como o mundo e a humanidade passaram a existir, que forças controlam ou interferem no desenvolvimento do mundo. O objetivo principal do mito não é revelar fatos históricos. A essência do mito é fornecer às pessoas uma explicação geral da existência. Então, por isso, aqui a gente precisa também esclarecer uma coisa. Quando a gente está falando de religião, a gente falar mito como sinônimo de mentira é algo impreciso e falacioso. Porque mito, quando a gente está falando de experiência religiosa, quando a gente está falando de ciência da religião, mito não é uma narrativa mentirosa. Mito não é uma narrativa falaciosa. Mito é uma estrutura, embora sem compromisso com fatos históricos. O que significa dizer sem compromisso com fatos históricos? Não dá para a gente marcar no tempo e no espaço quando isso aconteceu. A gente pode dizer que o mito ele fala de tempos imemoriais, ou seja, de um tempo que a gente não consegue marcar. Embora depois como a gente tem um calendário romano, por exemplo, houve uma convenção, uma decisão de como a gente marcaria o nosso tempo cronológico a partir desse mito. Nós estamos no Ocidente, por exemplo, a partir de uma decisão, de um concílio, olha, o ano 1 vai ser o ano do nascimento de Jesus, né? Então a gente vai contar o ano antes e depois de o tempo em antes e depois de Cristo, né? Então a gente não pode usar essa expressão mito como significado de mentira. Mito é um conceito e uma estrutura, tá? Por meio de histórias, os mitos trazem os principais conceitos sobre as divindades, um deus ou vários deuses ou deusas, sobre o mundo e sobre a humanidade. Tá? Próximo. Então, detalhando um pouquinho mais o rito, ele é a característica que mais se sobressai em toda a tradição religiosa. Por quê? É o rito que aparece. O rito é, quando a gente fala de manifestação religiosa, a primeira coisa que as pessoas veem de uma tradição, e geralmente também a primeira impressão de onde se partem os preconceitos, os racismos religiosos, os estereótipos, né? Então, quando a gente fala de rito, a gente precisa ter aí a compreensão de que toda tradição religiosa tem rito. Se a gente está falando de algum tipo de liturgia que tem início, meio e fim,
que tem um processo, que tem pessoas envolvidas numa cadeia de ações, a gente está falando de um ritual, né? Então, quando a gente designa o ritual de outra pessoa como manifestação de outra pessoa, de outra tradição, como manifestação do mal, a gente está esquecendo que esse ritual, ele tem por trás uma relação com um mito que tem a mesma função daquele da minha própria tradição. Então, o rito, com frequência, ele reitera um ato que o mito se baseia. Ele tem por objetivo manter atualizado o mito que funda uma tradição. Por que é que, por exemplo, no Ocidente, nós celebramos a Páscoa todos os anos? Por que é que o Islã celebra o Ramadã todos os anos? Né? Por que é que as tradições de matrizes afro celebram os seus orixás todos os anos? Para poder manter esse mito que funda uma tradição vivo, potente e com sentido para a vida dessas pessoas. Né? O rito, ele está para além de uma ação puramente humana ou inventada por uma pessoa qualquer. Ele é, de alguma maneira, uma ação divina, uma imitação do que fizeram os deuses ou deusas. Por isso, ele deve ser repetido de tempos em tempos, como uma ação divina que possibilita aos seres humanos participarem daquilo que é divino. O rito possibilita a comunhão com o transcendente, com a divindade. Né? Esses rituais, eles podem ser cerimônias, orações, preces, sacrifícios, oferendas, rituais de passagem, peregrinações, procissões, celebrações. Podem ser marcados por gestos, palavras, cantos, danças, silêncios, vestimentas específicas, que aqui a gente fala da indumentária também enquanto símbolo religioso, tá? E os ritos também podem ser vividos em diferentes espaços e tempos. Eles podem ser vividos tanto em espaços religiosos, como os templos das tradições, ou espaços na natureza que são sagrados para algumas tradições, e em diferentes tempos, ao longo, por exemplo, de um calendário anual ou semestral ou semanal, diário, às vezes, para algumas. Se a gente pegar a oração que os islâmicos fazem diariamente em direção à Meca, a gente tem um ritual que é diário. Se a gente pegar a celebração do Natal ou de Cosme e Damião, por exemplo, a gente vai ter uma celebração que é anual, ela vai ter uma periodicidade que é variável. Eles podem ser vividos nas casas das pessoas, nas ruas, ou seja, nos espaços públicos e nos espaços privados. Aí aqui a gente já vai ter uma relação que vai precisar de regra e que é alguma das coisas que a gente tem como alguns questionamentos atualmente de que espaços são legítimos para a realização de algumas práticas, né? Na natureza, nos templos, eles podem acontecer em espaços privados, individualmente e fora das vistas de outras pessoas, ou podem ser coletivos e compartilhados. Próximo, por favor. A gente vai ter também os símbolos. O símbolo, como eu disse, é a representação daquilo que não está presente. O ausente é trazido à presença por meio dessa representação. Então, aqui, a gente tem uma coisa muito importante quando a gente vai falar, por exemplo, de intolerância religiosa. Porque existem tradições para as quais os símbolos são sagrados. Eles expressam, de fato, eles trazem a presença desse ausente. Para outras tradições, essa presença não é necessário de ser materializada. E é aí que se manifesta, às vezes, uma série de intolerâncias, de abusos, de violência religiosa, quando esses símbolos são vilipendiados.
são destruídos, e geralmente eles são destruídos com requintes de violência, né? Então, quando alguém vilipendia o símbolo de outra tradição, no Brasil, isso hoje já é crime. Só que, para além do crime, a gente precisa entender qual é o lugar do símbolo nessa estrutura da religião. E não é porque uma religião tem símbolo que ela é menos religião que a minha. Lembrem que isso não é uma estrutura de hierarquização e de estratificação. Isso é algo que vai ser comum a várias tradições, tá? O símbolo ele pode ser entendido como aquilo que está no lugar de algo e para o qual as palavras e os sinais não são suficientes. Eles são a expressão de uma coisa que não encontra outra manifestação melhor, né? Já que não tem como o próprio sagrado se materializar, então eu vou buscar um sagrado, algo que represente esse sagrado para mim. O símbolo representa o indizível e carrega um significado de conhecimento e de desconhecido ao mesmo tempo. E ele é aberto à vida. Os símbolos também estão se transformando. Rememorar e celebrar o que o símbolo representa dá a ele mais vida. E é também para isso que servem os rituais, para rememorar algo e para vivê-lo novamente. A maioria dos rituais possuem símbolos agregados que estão ali manifestos, que através desses símbolos a gente vai conseguir saber o quê? Olha, esse ritual é da tradição X, esse ritual é da tradição Y, né? Se a gente tem, às vezes, um ritual religioso com uma cruz, no campo do cristianismo, com uma cruz, só a cruz, a gente vai saber que geralmente esse ritual é um ritual protestante ou um ritual evangélico. Se a gente tem um crucifixo, que é aquele símbolo que tem a cruz e Jesus crucificado, a gente geralmente vai saber que esse vai ser um ritual católico. Então, percebam como o símbolo vai dizer de quem, e até, às vezes, não só um ritual. Se a pessoa está, vamos supor, com um colarzinho, né, com um símbolo desse, a gente vai saber de que tradição, geralmente, a qual tradição essa pessoa pertence, da qual ela é adepta, né? Próximo, por favor. A doutrina, que é, né, a interpretação, a explicação e a sistematização do que a religião tem como palavra. Ela vai ter as leis básicas que regulam a vida da comunidade, e essas leis vão desde orientação para os rituais, ou seja, ali vai estar o que vai estar presente no ritual para poder o quê? Rememorar o mito. Ou seja, vai estar o conjunto de orações, os hinos, os sermões e vários elementos da prática religiosa, até as próprias regras sociais. O que a gente está chamando de regras sociais? Aquilo que, para os adeptos de uma tradição, é permitido ou não. Algumas tradições terão mais regras sociais do que outras. Algumas vão ter um código de vestimenta específico só para o ritual. Outras vão ter um código de vestimenta para o ritual e para a vida comunitária ordinária, né? A vida do dia a dia, né? Algumas vão ter além do código de vestimenta, vai ter um código de comportamento, que pode ser um código de comportamento só para o momento do ritual, por exemplo, uma divisão por gênero na liturgia, ou ela vai ter um código mais rígido também na vida prática. A doutrina é aquilo que sistematiza aquilo que, a partir do que é revelado, é entendido como certo ou errado. E na doutrina se encontram organizadas as proibições, os impedimentos, as virtudes, os vícios e, consequentemente, as normas de como as pessoas devem ou não viver. E é aqui onde a gente fala de virtudes, vícios e normas que a gente vai falar de código ético-moral. Que é aqui que a religião que a gente vai entender que cada religião vai possuir uma ética, e a gente também precisa entender que
cada tradição em si também é plural. A gente não tem uma diversidade só dessa tradição e dessa, mas dentro de cada tradição também há uma diversidade de compreensão desses mitos e de seleção desses mitos. Aí depois a gente teria que entrar em outras coisas mais complexas, que aqui a gente infelizmente não vai ter tempo para isso, e também vai possibilitar ter doutrinas diferentes. É por isso que, às vezes, dentro de uma mesma tradição, a gente tem códigos morais distintos, variando de uma igreja para outra, de uma comunidade para outra, e princípios éticos também diferentes, tá? Então, próximo. E nessa relação entre o que é ético e o que não é, o que a religião estabelece enquanto estrutura, a gente vai ter, eu peguei aqui uma explicação de estrutura, de dimensão da religião. Aqui, no caso, eu peguei uma das explicações e vou trabalhar com vocês essa daqui, que eu acho que é uma das que explica de maneira mais sintética, né? Que é a religião com duas dimensões. A gente vai ter teóricos como Nina Smart, por exemplo, que se eu não estou enganado, são 6 ou 7 dimensões da religião. Mas aqui eu vou trazer duas dimensões da religião, a objetiva e a subjetiva. O que elas são e como elas operam. Eu não sei se vocês estão percebendo, aqui a gente tem uma engrenagem e que elas funcionam juntas. Ou seja, se eu tirar uma delas, deixa de ser a forma como a religião se manifesta, né? A religião deixa de ser fenômeno religioso, deixa de ser experiência religiosa, né? Então, a gente pode dizer que a religião, enquanto um conjunto de sistemas e práticas, ela possui duas dimensões que não são separadas, né? Elas não se separam, e essa divisão aqui é uma divisão didática, né? Primeiro, a dimensão subjetiva. A dimensão subjetiva, o que ela é? O que ela significa? Nada mais é do que aquilo que na religião diz respeito ao sentimento religioso. Ele está no campo da experiência de cada pessoa com o seu sagrado. Essa experiência subjetiva, ela pode acontecer tanto individualmente quanto coletivamente, né? Então, é a experiência que cada pessoa tem com o seu sagrado. E a dimensão objetiva, o que é? Ela diz respeito àquilo que a religião impacta ou determina na nossa vida prática, concreta, material. Ela está o quê? No campo do social, da vida cotidiana, e aqui a gente tem um detalhe quando a gente está falando de tradições religiosas, mas também de filosofias de vida. A dimensão objetiva da religião, por ela estar no campo do social, da vida cotidiana, ela vai alcançar a vida tanto de pessoas crentes, fiéis, que são adeptas de uma tradição religiosa, quanto de pessoas que não compartilham de uma vida religiosa. Porque é aí que, na relação entre as pessoas numa sociedade que é diversa e que é plural, que a gente vai ter essa confluência de perspectivas, de cosmovisões que vão aparecer, por exemplo, na nossa vida política, né? Nas nossas escolhas de políticas públicas, por exemplo, na nossa capacidade de julgar a relação com o outro, ou de estabelecer os limites da nossa sociabilidade, até de entender o que para nós seria um modelo, e para as outras pessoas, um modelo justo de sociedade, né? Então, pode passar. Então, gente, toda a experiência religiosa, ela está intimamente ligada à vida ativa e cotidiana de uma pessoa, como um conjunto de práticas sociais dentro de um determinado grupo. Então, quando a gente está falando de compreender a religião enquanto fenômeno, enquanto aspecto da cultura, enquanto aquilo que dá sentido à vida das pessoas, não tem como a gente entender
uma pessoa sem entender a identidade religiosa dela. Não tem como a gente entender um povo, uma cultura, as leis de uma sociedade, as permissões e as proibições, os valores, se a gente não entender como aquela sociedade se organiza do ponto de vista das crenças, né? Então, a gente dizer também, poxa, mas a pessoa não separa a religião de nada. Isso a gente também precisa entender que para algumas pessoas, em algumas tradições, essa separação é mais complexa, porque essa vivência, ela é mais imbricada. A ética de uma tradição religiosa, ela está de acordo com a visão de mundo daquela pessoa. Tem uma analogia muito interessante, só um minutinho. Num livrinho sobre ensino religioso, que é a Iara no Planeta Oculares, que vai dizer o seguinte, que cada povo usa um tipo de óculos. E a religião é esse óculos a partir do qual a pessoa vê o mundo. Então, é como se a gente visse o mundo por lentes diferentes, né? E a gente precisa entender que dentro de uma tradição também, de uma mesma tradição, também existem lentes diferentes, né? É indissociável a relação entre doutrina e prática. Seja essa a prática ritual da religião ou a própria dimensão prática da vida cotidiana, né? E, nesse sentido, a relação é o que dá sentido à vida das pessoas que creem, né? Pode passar. Então, vamos agora tentar falar um pouco dessa diversidade cultural e religiosa do Brasil. Primeiro, como uma formação plural, né? A gente tem, enquanto continente americano, né, 3 Américas, com os seus povos originários, que foram denominados povos indígenas, né? E aqui chegaram não, gente, eles não estavam passeando. Fomos literalmente invadidos, tomados, conquistados por europeus da Península Ibérica, no caso do Brasil e da América Latina, né? Península Ibérica, Portugal e Espanha, vieram trazendo, a gente viu isso na aula passada com a professora Elisa, a tradição católica, né? Nessa formação do povo brasileiro, esses católicos também fizeram esses católicos, no caso, esses portugueses, agora tratando de Brasil, né? Esses portugueses também promoveram uma invasão e um sequestro de povos africanos, trazendo esses povos como escravizados para essa região do Brasil. E aqui a gente tem um marco muito importante. Tanto os povos de tradições indígenas quanto os povos de tradições africanas, eles foram obrigados a se converter ao catolicismo. E nessa obrigação de conversão havia a mudança de nome, né? A mudança para um nome considerado cristão, e também a declaração de que essas pessoas, a partir daquele momento, aceitavam Jesus e a religião católica. Então, a gente tem um processo de formação da identidade cultural religiosa no Brasil, um processo extremamente violento, né? A gente tem, a princípio, no caso dos povos africanos, eles eram
obrigados a mudar de nome e mudar de religião dentro do navio ainda. Para quê? Para que quando eles pisassem nos portos, eles não trouxessem as divindades malignas nas quais eles acreditavam. Isso diz muito de um processo, não só de um processo de conversão violenta, mas também de um processo de resistência muito significativo. Porque aí a gente vai ter povos de tradições indígenas e povos de tradições africanas ressignificando as suas próprias tradições de origem. A gente vai ter esses povos formando também aquilo que a gente chama hoje das religiões brasileiras, né? Que são religiões que surgiram aqui e que vão ter elementos de diversas tradições. A gente vai ter tanto um sincretismo, quanto a gente tem um nível de intolerância muito grande. Né? Essa coisa de que o brasileiro, esse sincretismo fez com que o brasileiro fosse aberto à diversidade cultural. Isso é mentira. Isso é mentira, isso não existiu, né? Isso não é fato histórico, isso foi construído para que a gente imaginasse que o Brasil, enquanto identidade religiosa, tivesse uma única identidade. No caso, a identidade católica apostólica romana. Tanto que no Brasil a gente vai ter catolicismo apostólico romano, que ainda é hegemônico, de acordo com os dados do censo, né? Porque a gente parte de dados, a gente não parte de achismos, mas a gente também vai ter catolicismos populares, a gente tem tradições de matrizes africanas, a gente tem as tradições indígenas, que resistem bravamente depois de todo o genocídio com esses povos. A gente tem tradições que vão mesclar esses elementos, como a Umbanda, por exemplo, e uns mais, noutros menos, né? Em alguns com mais predominância das tradições afro, com outros mais predominância de elementos, por exemplo, do espiritismo kardecista, né? A gente vai ter as tradições afro-brasileiras, o candomblé, a Umbanda, a Jurema Sagrado, batuque, várias outras. A gente tem os protestantismos, que também vieram para o Brasil ainda nesse período colonial, mas que depois, século XIX, século XX, vieram com mais força, e que a gente vai passar também a ter o que a gente chama hoje de tradições evangélicas, né? Aí depois a gente precisaria de várias aulas, né, para ver, no caso, protestantismo de primeira, segunda, terceira, quarta onda. A gente vai ter a presença, no caso, deixa eu ir aqui para baixo um pouquinho, do budismo, do taoísmo. Por quê? Porque a gente tem imigrações de povos orientais para o Brasil no início do século XX. A gente vai ter uma imigração japonesa muito significativa. A gente tem o próprio judaísmo, que também vai ter mais representantes com a imigração de judeus no período da Segunda Guerra Mundial. A gente tem o Islã, também com essa vinda de pessoas da região do Oriente Médio, e que, com uma série de guerras naquela região, essa imigração também se fortalece. Então, a gente precisa entender uma coisa: diversidade cultural e religiosa, ela está diretamente ligada ao deslocamento das pessoas. As pessoas se deslocam no tempo, no espaço, num determinado tempo, e isso vai mudando as características culturais desse povo. E a religião, enquanto um aspecto da cultura, também se transforma com essa mobilidade das pessoas. Então, a gente também precisa entender, quando a gente fala das intolerâncias, que quando a gente está falando de pluralidade religiosa, de diversidade religiosa, a gente também está falando, e de intolerância,
a gente também está falando, de certo modo, de xenofobia. A gente com certeza, de certo modo não, a gente está falando de xenofobia, a gente com certeza está falando de racismo. E por isso que a gente também tem a expressão, não só intolerância religiosa, mas racismo religioso, né? Porque essas estruturas, e tudo isso tende ao quê? Estratificar essas tradições que estão expressas aqui, por exemplo. Considerar umas melhores e outras maiores. E como que, melhores ou piores, desculpa. E como que essas religiões são, às vezes, colocadas como melhores ou piores? Isso acontece quando uma tradição ou um grupo de tradições atribui ao sagrado de outra tradição, a própria, o próprio significado do mal no mundo, atribui aos rituais de outra tradição a manifestação do mal no mundo, atribui aos símbolos de outra tradição a aparência do mal, do feio, do ruim, do violento, e atribui também à doutrina de outra tradição a manutenção e a sociabilização a partir daquilo que é mal, consequentemente, errado. Então, percebam que não existe intolerância sem que haja uma construção de uma tradição que se coloca como verdadeira e absoluta e construa valores e julgamentos a partir de outra. E esses valores e esses julgamentos estão todos dentro dessa estrutura que são comuns a toda tradição. Certo? Então, vamos ao próximo, para a gente poder ter tempo suficiente para as questões sem correria. Vamos aqui falar um pouquinho das tradições indígenas, porque elas têm uma diferença, há várias, elas são completamente diferentes, e algumas tradições africanas também, completamente diferentes daquilo que a gente tem mais como mainstream, como status quo consolidado no Brasil, das tradições monoteístas, né? Tradições indígenas, primeiro, elas são tradições orais. Então, elas são tradições orais transmitidas pela relação de ancestralidade. Ou seja, isso dá aos mais velhos da aldeia e da comunidade um lugar social muito especial. O Daniel Munduruku vai falar um pouco sobre isso, quando ele diz que entre os indígenas, a convivência com os mais velhos, com os anciões das comunidades, ela é um anseio das crianças, né? E das crianças, dos adultos, de todas as pessoas. Quando a gente fala, acho que foi o Ailton Krenak que falou uma vez, né, que pergunta para uma criança o que você quer ser, ele fala, eu quero ser avô, né? Eu quero ser avô porque os avós, eles são admirados, porque eles guardam todos os saberes daqueles povos, toda a forma que esses povos têm de viver e de sobreviver naquele espaço e de preservar aquele espaço e aquelas tradições. Não é à toa que no período da pandemia da Covid-19 e que a gente teve sérios problemas com os povos indígenas no que diz respeito à proximidade do homem branco com algumas dessas comunidades, que eles não recebiam remédios e que, principalmente, os mais velhos eram os primeiros a morrer, e isso, para eles, é muito sério, porque se os mais velhos morrem,
não tem, é como se o mais novo não tivesse como se manter, porque é como se eles fossem bibliotecas vivas. Nós aqui, como nós somos de uma tradição escrita, se a gente quer adquirir algum tipo de conhecimento, a gente vai numa biblioteca, a gente entra num Google e faz uma pesquisa, mas, por favor, façam pesquisas em referências fidedignas e não só a inteligência artificial generativa, mas existem artigos científicos para a gente fazer pesquisa. A gente tem esse referencial que permanece. Eles não. Eles têm como figura de saber o mais velho, né? Os avós e as avós. Então, essa relação com a ancestralidade e preservar a vida desses anciãos e dessas anciãs é fundamental para que esses saberes sejam passados, né? A questão da indissociabilidade entre os seres humanos e a natureza. Para os seres humanos e a natureza, para eles, o ser humano e a natureza são uma coisa só. Não existe isso de que nós, ocidentais, chamamos de preservação do meio ambiente, como se o ambiente fosse separado de nós. Para eles, preservação da vida é preservação do todo. Até mesmo porque as divindades se manifestam neste todo. Né? Ao mesmo tempo que o rio é um ancestral, que uma montanha é um ancestral, ela também é uma divindade. Os animais têm uma relação muito próxima com os indígenas nesse caso, que é uma coisa, é um conceito bastante complexo, que eu não vou me aprofundar, mas que se chama perspectivo ameríndio, que é quando há uma espécie de fusão entre a perspectiva do humano com a perspectiva do animal. O humano passa a ver o mundo a partir dos olhos desse animal e com as qualidades anímicas desse animal. E isso é aquilo que eles não chamam de religião, porque para eles isso não é separado, como para nós, mas que para nós entraria na categoria religião, lá daquele conceito que eu falei, mas que para eles não é religião, isso para eles é parte da própria vida. Né? Para nós, com todo o processo de secularização e tal, há uma separação entre o que é religião e o que é vida nas outras esferas da sociedade. Para eles, não. Para eles, tudo isso está imbricado. Essa questão do perspectivo ameríndio seria uma espécie do que a gente poderia chamar de experiência religiosa, mais uma, né? Experiência religiosa entre os povos indígenas. Né? A diferença, por exemplo, que às vezes algumas pessoas não sabem, entre cacique e pajé. Pajé, por exemplo, o pajé pode ser uma mulher, tá, gente? A gente tem a expressão pajé, mas pajés podem ser homens e mulheres. O pajé é a liderança espiritual da aldeia. É a liderança espiritual de um povo. O pajé vai trabalhar com a cura, é ele que vai guardar o conhecimento sobre as ervas, sobre a maneira de tratar não só os males do corpo, mas os males do espírito, né? E o cacique, ele é uma figura política, né? Uma espécie de governador, de prefeito daquele espaço, né? Então, a relação entre cacique e pajé, um é uma figura de organização social e o outro é uma figura espiritual. Rituais de iniciação, não só rituais de iniciação, mas rituais de iniciação e rituais de passagem, são vários. E a gente também tem, quando a gente fala de tradições indígenas, a gente está falando de uma pluralidade enorme, não só de povos, de etnias, de línguas, mas também de tradições, de divindades, de relação com essas divindades, de pluralidade de mitos fundadores, que são inclusive mitos maravilhosos, belíssimos, né? Que vão dizer da maneira como cada um desses povos se organiza, ok? Então,
vamos passar, que eu acho que agora a gente pode ir para as questões, para os esclarecimentos, para as dúvidas, porque aí a gente vai ter bastante tempo para se tiver questão no chat ou não, ou então eu emendo com algumas outras coisas aqui que eu já tenho em mente para a gente costurar um pouquinho, para falar um pouco mais de ética e falar um pouco da relação dessa ética das religiões com os direitos humanos, por exemplo. Então, vamos às questões e esclarecimentos. Cadê a Vitória? Cadê todo mundo? Gente, por favor, não me deixem aqui sozinha. Então, vamos lá. Deixa eu ver de quem é a pergunta. Marinilda Souza. Então, ritos são manifestações religiosas, enquanto, por exemplo, a Santa Ceia seria um ritual. Sim, os rituais são um tipo de manifestação religiosa. A religião se manifesta de várias formas. Ela pode se manifestar por rituais, ela pode se manifestar por símbolos. Esses símbolos podem ser indumentárias. Quando a gente fala indumentária, a gente está falando de vestimenta, de um cordão, de uma guia, de um hijab, de um cabelo, né, de um certo modelo de cabelo que não pode cortar, por exemplo. A gente está falando de um certo dessa categorização, por exemplo, mulheres só podem usar saia, né? Homens só podem usar calça. Esses códigos, eles estão na doutrina, eles são manifestações religiosas, porque quando a gente usa a expressão, Marinilda, manifestação, significa como uma coisa se apresenta para a gente. O ritual, por ele ser prático, ele é a maneira como ele se apresenta. A Santa Ceia, entre os evangélicos, é um ritual. O próprio culto, né? Ele é um ritual. As celebrações, uma missa é um ritual. Uma gira de candomblé ou de umbanda é um ritual. Um passe espírita é um tipo de ritual, embora os espíritas não gostem muito dessa categorização, mas é um tipo de ritual. Deixa eu ver o que mais. A dança dos devriches giradores também é um tipo de ritual. A gente vai ter tanto um ritual grande, que dentro dele existem pequenos rituais, certo? Mas manifestação religiosa é sempre como uma tradição se apresenta. E todo ritual é uma manifestação. Julie, você falou de religião e religiões. Qual a definição de religiosidade? Tá. A Julie perguntou, professora, você falou de religião e religiões. Qual seria a definição de religiosidade? Religiosidade, ela está mais na esfera desse sentimento religioso, daquilo que a pessoa sente e pratica, né? Quando uma pessoa é adepta de uma tradição religiosa, ela tem uma religiosidade cuja identidade está vinculada a uma determinada tradição, certo? Mas o que a gente ouve muito, principalmente nessa categoria do censo, que a gente percebeu que cresceu bastante, que é a categoria dos sem religião. Por exemplo, uma pessoa sem religião, e essa categoria é uma categoria plural, né, entre os sem religião, a gente tem ali ateus, agnósticos e pessoas que não são adeptas de uma tradição, mas que dizem ter
uma religiosidade, uma espiritualidade. Ou seja, são pessoas que acreditam num sagrado, né? Mas que não são adeptas de uma tradição específica. Às vezes são pessoas que pegam elementos de várias tradições para poder compor aquilo que para ela é significativo. Então, a religiosidade, ela está mais na prática e no sentimento religioso de uma pessoa. Então, quando a pessoa é, por exemplo, sem religião, mas diz ter uma religiosidade, isso é uma característica um pouco mais individual. Agora, toda pessoa que é adepta de uma tradição e pratica uma religião, ela também tem religiosidade, só que essa já é uma religiosidade com características mais coletivas, porque ela tem um espaço aonde ela reitera essa prática. Não sei se ficou claro. Se não tiver ficado, você coloca lá no chat que a gente retoma. Pamela Campos. Minha dúvida é até que ponto ritos podem acontecer em espaços públicos, isso é ótimo, sem ferir o princípio da laicidade do Estado. Digo isso em relação aos festejos religiosos populares. Marcha para Jesus, marcha para Exu. Ótimo. A gente tem aí uma questão muito importante e que a gente precisa, a princípio, pensar o seguinte: até que ponto eles podem acontecer sem ferir o princípio da laicidade? As duas primeiras coisas para que eles existam no espaço público sem ferir o princípio da laicidade primeiro é a isonomia. Se existe o ritual de uma tradição, precisa haver espaço sem questionamento para o ritual de outras tradições. Se a uma é permitida a prática nesse espaço, o uso do espaço público para esse ritual específico, as outras também devem ser. E igualmente, sem questionamento, sem perguntar se vai sujar, se não vai sujar, que tem que deixar limpo. E tem que, lógico, de acordo com as regras de todas as prefeituras, avisar, vai ser feito tal dia, é um evento para o público X, precisa de acompanhamento para garantir a segurança, por exemplo, de viaturas da polícia ou da guarda municipal, precisa, como é um evento em massa, de acompanhamento de ambulância do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, para o caso de alguém passar mal. Isso são questões técnicas, ok, mas não se pode questionar a legitimidade, uma vez que o de outra tradição é permitido. E o segundo não haver subvenção de dinheiro público a nenhuma tradição, igualmente. Essas tradições podem, por exemplo, se é uma manifestação cultural e não necessariamente religiosa, entrar num edital. Isso qualquer grupo social pode fazer. Mas subvencionar rituais de quaisquer tradições com dinheiro público, seja ele federal, estadual ou municipal, também não é permitido. Senão, a gente fere, sim, o princípio da laicidade. Então, o que a gente precisa entender e que a gente precisa num país onde o acirramento dessa disputa religiosa no campo político está se tornando cada vez maior, que essas pessoas que organizam esses espaços públicos, que estão responsáveis por essa gestão do espaço que é público, saibam que todo e qualquer cidadão de toda tradição religiosa tem o direito de realizar essas manifestações. Porém, aqui a gente tem um problema.
que era o que eu ia falar a respeito de direitos humanos, e essa pergunta me ajuda a dar um gancho aqui. Nenhum evento religioso, nenhum festejo religioso, ele pode servir de espaço e pretexto para intolerância, para violência religiosa, para o racismo religioso, para xenofobia, para LGBTfobia, para misoginia. Nenhuma tradição religiosa pode usar, principalmente do espaço público, para realizar eventos que sejam religiosos, cujo discurso extrapole o discurso religioso e se torne discurso de ódio. Porque aí o discurso de ódio, ele fere sim a laicidade do Estado. Por quê? Porque ele fere o princípio da dignidade humana que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É muito tênue a linha entre discurso religioso e discurso de ódio. Você não pode, nenhuma tradição tem o direito de usar do seu discurso religioso para desqualificar outra tradição religiosa ou para comprometer a dignidade humana de outras pessoas adeptas a outras tradições no espaço público. Tá? Eu espero ter esclarecido. Eles podem acontecer, mas existem limites. E esses limites é o que eu acredito que ultimamente tem ficado com as fronteiras um pouco. Na verdade, as fronteiras desses limites estão sendo tensionadas por grupos que pretendem usar o discurso religioso na esfera pública para poder manifestar discurso de ódio. E é isso justamente que não pode acontecer. Deixa eu ver o nome aqui. Geli Maia. Professora, podemos dizer que rito é o ato em si, o ritual são os passos que esse rito tem? Não, rito e ritual são a mesma coisa. A gente pode usar as duas expressões como sinônimos. A gente usa mais para poder dizer dos passos desse rito, a gente usa a expressão liturgia. Liturgia é justamente essa sequenciação entre início, meio e fim de um ritual. Então, é a hora que, por exemplo, que todo mundo levanta, a hora que todo mundo senta, a hora que todo mundo bate palma, a hora que uma figura, que uma liderança entra, a hora que a outra liderança entra, a hora do testemunho. Esses são os passos da liturgia, isso é parte da liturgia. Rito e ritual são a mesma coisa. E, inclusive, a expressão ritual, ela é muito mobilizada no sentido pejorativo. As pessoas tendem a chamar de ritual aquilo que as pessoas que alimentam e reverberam preconceitos religiosos, claro. Elas tendem a usar a expressão ritual para designar algo que seja representação do mal, manifestação do mal, convocação do mal. Então, não é nesse sentido, tá? Rito e ritual são a mesma coisa. A professora poderia dar um exemplo de filosofia de vida? Sim! Filosofias de vida. A gente tem o próprio ateísmo como uma filosofia de vida, né? A gente pode ter os materialismos. O ateísmo é uma forma de materialismo também. O materialismo como uma forma de filosofia de vida. Porque é o quê? Uma maneira como a pessoa vai enxergar a vida e o mundo, vai conduzir a sua existência, e isso não está vinculado nem a um sagrado, não está vinculado, sobretudo, a um transcendente, não está vinculado a rituais ligados, consequentemente, uma vez que você não tem esse transcendente e essa narrativa, né? Você não vai ter, por exemplo, rituais que vão rememorar
esse sagrado e essa transcendência. Por exemplo, a gente não tem no nosso calendário o dia do Big Bang, né? O dia do Big Bang, o dia, por exemplo, do surgimento dos dinossauros, onde a gente faz um ritual para os dinossauros, a gente não tem digamos, a gente não tem a celebração do fim da Era do Gelo, né? A filosofia de vida, ela não vai estar vinculada a essa estrutura da experiência religiosa, mas ela é uma forma a partir da qual a pessoa vê o mundo. Por exemplo, o niilismo pode ser também uma filosofia de vida, né? Essa não relação, por exemplo, entre vida e morte como estágios sequenciais. Olha, estou aqui, estou vivo, estou vivendo, parti, fui. Não interessa a mim, nessa minha existência, o que está acontecendo, o que vai acontecer comigo depois. Ou, para esse depois, que eu precise fazer coisas aqui para poder conquistar ou uma salvação, ou a possibilidade de um plano espiritual superior, ou ou a certeza de que, olha, independente do que eu fizer aqui, eu estou numa roda de samsara e eu vou continuar voltando, né? Então, a filosofia de vida, ela não tem essa vinculação, sobretudo porque, se a gente for observar, praticamente todas as tradições religiosas, elas têm essa relação entre vida e morte. A filosofia de vida, ela tende a desvincular essa questão da vida e da morte, e a vida é um processo que a pessoa viveu, né? Então, os materialismos seriam filosofias de vida, o ateísmo, até o próprio agnosticismo, né? Essas também são formas de filosofias de vida. Como a senhora classificaria o Círio de Nazaré? Um ritual fantástico que, inclusive, morro de vontade de presenciar pessoalmente, né? Porque é um ritual em massa, é um ritual genuinamente brasileiro, ele é um ritual que entra naquela classificação da procissão, né? Ele não seria uma peregrinação, porque a peregrinação é algo mais longo, né? Mas ele é um ritual de procissão. Ele tem a missa depois, a celebração durante e depois. Olha só, os elementos que marcam o Círio de Nazaré, por exemplo, o canto, a procissão, o sacrifício de uma série de pessoas. Várias pessoas participam do Círio ajoelhadas ou carregando algum peso, né? alguma coisa para mostrar o seu sacrifício, ou para um pedido feito, ou para uma graça atendida. Então, o Círio, ele é um ritual, ele é o ritual, no caso, com uma temporalidade anual, que tem um significado para aquela comunidade e que restabelece essa relação dessa comunidade com esse sagrado. Ele seria, sim, um ritual de procissão. Vamos ver quem mandou aqui. Valtenci de Miranda. Boa noite, professora. Como pensar na importância da permanência ou não de símbolos religiosos hegemônicos nos espaços e instituições como escolas? Obrigada. Esse tema, ele é um tema bastante importante. Porque a gente está falando de espaços públicos e, consequentemente, de espaços plurais. Quando a gente fala de espaço público, a gente fala de espaço plural, de um espaço onde a pluralidade e a diversidade deve ser garantida. Houve, né, recentemente no Brasil, uma ação de inconstitucionalidade, inclusive movida contra aquele crucifixo que fica na sala do Supremo Tribunal Federal. E a conclusão que se chegou,
no caso da ação de inconstitucionalidade, é que aquele seria um símbolo cultural, né? A questão é, agora, a partir daquele símbolo, uma vez que ele é um símbolo cultural, outros símbolos religiosos fazem parte da cultura brasileira. Logo, outros símbolos religiosos também precisam ser admitidos. Aí a gente entra com uma discussão muitíssimo complexa e que eu já presenciei em algumas escolas, por exemplo, ser levantada. Ah, mas vamos tirar? Né? O pessoal fala, não está fazendo mal para ninguém, mas a questão não é de fazer bem ou fazer mal. A questão é de ser adequado ou não, dado o nosso regime de laicidade. Uma vez que existem símbolos de uma tradição, símbolos de outras precisam ser admitidos. As gestões das escolas vão admitir. As secretarias estaduais e municipais de educação, elas vão admitir. Então, aqui, Valtencir, eu tenho para você muito mais perguntas do que respostas, porque aí a gente vai depender do escrutínio de outras pessoas que estão nas gestões desses espaços. E do ponto de vista da estrutura da laicidade do Estado brasileiro, que as pessoas vão dizer, o Estado é laico, não é um Estado ateu. Lógico, a gente inclusive tem um modelo de laicidade que é flexível. Se a gente tem um modelo de laicidade flexível, então vamos admitir nesses espaços símbolos de outras tradições, desde que esses símbolos não sejam vilipendiados. Eu queria até dar uma sugestão aqui de um episódio de uma série que eu já trabalhei em sala algumas vezes, na licenciatura em Ciência da Religião, porque eu também sou formadora de professores de ensino religioso, que é uma série de ela está num streaming, que é a Globoplay. A série se chama Segunda Chamada. Se eu não estou enganada, na primeira temporada do Segunda Chamada, acho que terceiro ou quarto episódio do Segunda Chamada, eles passam numa escola e tem um episódio de intolerância religiosa com um símbolo religioso dentro de uma escola. E isso instaura uma discussão muito interessante naquele espaço, por parte dos estudantes, por parte da gestão, por parte de como a gestão vai lidar com aquele problema, né? Então, assim, e de como a religião está se manifestando naquele espaço por meio dos símbolos, por meio da intolerância, por meio da crença de algumas pessoas, e que a gente começa a perceber que ela vai se manifestar também por rituais dentro daquele espaço. Então, para quem quiser assim assistir e acompanhar um pouco do debate que faz parte desse processo, é uma série muito bacana. Nesse caso, Valtencir, a gente pensa muito mais em possibilidades do que ter uma resposta fechada. Infelizmente, a gente ainda precisa de produzir legislações que vão regrar a possibilidade dessa pluralidade, ao invés de a gente se manter nessa coisa das tradições que são hegemônicas, porque, embora elas sejam hegemônicas, elas não são exclusivas, né? Espero ter respondido. Boa noite, Andréa. Adriana Rocha. Você poderia nos esclarecer sobre a polêmica que rodeia o uso da Bíblia nas escolas e a permissão de intervalos religiosos também nas escolas públicas? Pois é. Aqui a gente tem dois problemas muito sérios. Primeiro, a gente tem essa questão, tudo começou com com a questão da Bíblia nas escolas. Deixa eu começar aqui na ordem da pergunta. Não só da Bíblia nas escolas, mas da Bíblia nas escolas enquanto material didático e paradidático, nos diferentes componentes, sendo trabalhado de maneira transversal. Aqui a gente tem um problema sério, porque quem é o profissional
habilitado para trabalhar no currículo com a temática da religião na escola. Primeiro, a gente tem um componente para isso, que é o ensino religioso. Professor preparado e qualificado para isso, licenciado em ciência da religião, ou com alguma outra formação nesta área que o qualifique de acordo com os documentos do sistema de ensino no qual ele está inserido. E, basicamente, das áreas de humanas também, né? Mas trabalhar religião na escola, trabalhar sobre religião na escola, construir conhecimento sobre religião na escola, não significa trabalhar a Bíblia na escola. Porque quando a gente fala conhecimento sobre religião na escola, a gente está falando do conhecimento da religião enquanto conceito e da diversidade das tradições, das suas características, das suas manifestações, das suas éticas, da relação dessas religiões com os outros campos da cultura e da sociedade, como a economia, a ética, a saúde, a educação, a ciência, o direito, as artes, aí a gente vai falar a política, aí a gente vai falar da relação da religião com todas as esferas sociais e das tradições religiosas com essas esferas sociais. A Bíblia não precisa ser mobilizada nem enquanto material didático, nem enquanto material paradidático. Até mesmo porque um professor não habilitado e não qualificado para esse trabalho, como que ele vai abordar uma escritura sagrada na escola? A partir da sua tradição. Se ele aborda isso a partir da tradição dele, ele está fazendo o quê? Proselitismo religioso. E proselitismo religioso na escola, de acordo com a nossa legislação, artigo 210 da Constituição Federal, artigo 33 da LDB, não é permitido. Proselitismo religioso é algo que se faz em espaços religiosos. Proselitismo é você fazer a defesa de uma tese, de uma tradição e formar as pessoas para seguir aquela tradição. Então, esse uso da Bíblia seria uma forma de dar a volta nesse impedimento do proselitismo religioso para usar a Bíblia enquanto material didático nas escolas. E eu gostaria de chamar a atenção de que essa não é uma demanda pedagógica. Essa tem sido uma demanda política que tem partido de legisladores municipais, estaduais, para poder regrar os espaços educacionais. Essa não é uma demanda pedagógica, isso não é uma demanda de currículo, isso não é uma demanda educacional, essa é uma demanda de ordem moral, de controle moral. Então, a gente precisa ficar atento, porque a escola cabe aquilo que é pedagógico. Por isso a gente tem ensino religioso na escola, porque o ensino religioso, ele faz parte da formação cidadã para uma sociedade que visa equidade, justiça social, respeito entre essa pluralidade, né? Condições de construir um estar junto coletivo que seja harmonioso, que a gente construa uma cultura de paz. E, para isso, a gente não precisa mobilizar uma escritura sagrada de uma tradição específica. De uma confissão específica, no caso. E a permissão dos intervalos religiosos também nas escolas públicas. Aqui a gente tem outro problema, porque o que a gente tem observado? Que esses intervalos religiosos, eles têm sido promovidos por organizações religiosas de fora das escolas, que entram nas escolas sob o argumento de que vão fazer ali formação humana, que vão ali oferecer uma palestra para questões de saúde mental, e isso aí também a gente precisaria muito que um Conselho Federal de Psicologia acompanhasse esses processos, porque isso parte de pessoas que não são habilitadas do ponto de vista da formação para trabalhar com saúde mental, né? Até com aconselhamento para saúde mental. Existe aconselhamento para saúde mental nas igrejas? Na igreja, não na escola.
né? E até que ponto também isso não fere o direito à saúde dessas pessoas. A gente tem aí uma série de questões que, se for desdobrar, a gente fica aqui até 11 horas da noite de novo. Mas a gente precisa entender que essas pessoas estão entrando nessas escolas para poder fazer essas falas, para poder, que são falas proselitistas, que são falas, são verdadeiros cultos religiosos. Alguns desses têm extrapolado, inclusive, os horários de intervalo. Elas são atividades em massa, então junta-se uma série de menores de idade. A gente também está falando aí de Estatuto da Criança e do Adolescente, e da liberdade religiosa dessas crianças, desses adolescentes, de receber um culto religioso dentro da escola, que é um espaço público e laico, uma vez que a gente está falando de escola, se a gente estiver falando de escola pública, e essas pessoas estão vindo de fora, está sendo aberta a porta da escola para proselitismo religioso. E aqui a gente tem, assim, uma série de problemas, né? Isso não faz parte do currículo, isso não faz parte dos objetivos da escola, isso está fora da intencionalidade pedagógica e isso é contra a própria legislação educacional no Brasil. Então, a gente precisa de regulamentação para a obstrução desses processos. A gente tem que pressionar, por exemplo, ministérios públicos, se mesmo que a gente já tem alguns ministérios públicos com alguns entendimentos bem distorcidos a respeito disso, a gente precisa pressionar o Ministério Público, a gente precisa atuar junto com o Conselho Federal de Psicologia, a gente precisa de regulamentação. Então, esses processos são tentativas de tomada do espaço escolar para uma prática religiosa e para manutenção da hegemonia de certas tradições ou crescimento de outras. Então, esses são objetivos políticos, né? Então, são coisas para as quais nós, enquanto educadores, precisamos estar atentos. Simone Costa. Na legislação fica claro que não pode haver proselitismo, que todas as vertentes religiosas devem ser trabalhadas, mas na prática temos atividades e textos barrados por analistas pedagógicos. Pois é. Isso, como argumento, já ouvi que a comunidade escolar é de maioria protestante. Como agir nesse caso sem temer represálias ou perseguições? Olha, eu vou te dizer uma coisa com muito carinho, Simone. Sem temer não tem como. Porque aí a gente já entra naquilo que a gente sabe que deve ser feito, porém a gente não sabe até que ponto as pessoas são capazes de obstruir aquilo que precisa ser feito. Mas a gente pode se municiar desses processos, né? A gente pode, por exemplo, acionar a Secretaria de Educação, a qual essa instituição está subordinada, apresentando a justificativa, apresentando o currículo, né? E dizendo que o trabalho com essa diversidade, ele não é um trabalho proselitista, e que é do objetivo do componente, da característica do componente, apresentar essas tradições, problematizar essa diversidade, discutir sobre essa diversidade, e que não há nenhuma confusão entre você falar de uma tradição e uma pessoa sendo de outra. O objetivo aqui é ensinar a respeitar. Ensinar, por exemplo, da primeira pergunta que a gente recebeu sobre manifestação, sobre ritual, quando uma pessoa vê, por exemplo, vamos supor, passa na porta de uma dessas igrejas de garagem que a gente tem muito nos bairros, num certo horário da noite,
e as pessoas estão cantando, estão orando num volume alto, não parar ali na porta, por exemplo, com um carro de som na maior altura para poder atrapalhar o culto que as pessoas estão fazendo. Da mesma forma, ensinar uma pessoa que se ela passa num cruzamento de ruas e vê ali uma oferenda, que ela não precisa chutar, que ela não precisa destruir, porque aquilo ali é uma forma de oferecer algo para alguma divindade da qual você não faz parte nem acredita, né? Então, o objetivo do ensino religioso é justamente ensinar as pessoas que elas sejam mais flexíveis. Agora, a gente precisa ser muito pragmático em alguns momentos. Quando a gente sofre esse tipo de obstrução por parte de dirigentes pedagógicos, geralmente a própria dirigência pedagógica, ela tem as suas reservas com relação ao trabalho com essa pluralidade, ou ela não quer ter que lidar com os possíveis conflitos que podem se desdobrar a partir desse trabalho com essa pluralidade religiosa em sala de aula. Mas é justamente isso que é preciso ser feito, senão o componente não cumpre o seu papel, não cumpre o seu objetivo, né? Eu sei que é um desafio muito grande, que às vezes desanima, que às vezes dá uma certa indignação e revolta, mas existem formas da gente fazer isso com resistência, delicadeza, e cuidado, sobretudo, com os nossos estudantes e as nossas estudantes. Porque, às vezes, esses até têm a curiosidade de saber, de entender, de conhecer, e as gestões vêm a obstruir esse direito à liberdade de aprender dos estudantes e de ensinar dos professores. Então, eu acho que a gente precisa tocar real, literalmente. Espero ter te respondido. Aqui no sul de Minas, em Bueno Brandão, está ocorrendo esses dias uma exposição sobre a história da paróquia católica. O espaço é da prefeitura e a verba é da cultura. O que fazer? A gente teria que ver, por exemplo, como essa verba foi destinada. Se, no caso, essa paróquia ou essa diocese se submeteu a um edital e, de acordo com os critérios do edital, essa submissão está adequada ou não, entendeu? A gente sempre tem que partir da materialidade das coisas e da legalidade dos processos, para que eles também sejam legítimos, né? Então, essa história da paróquia católica, se é uma cidade hegemonicamente católica, isso pode acontecer no espaço da prefeitura? Pode. Assim como, por exemplo, se aí tiver uma comunidade Hare Krishna, como a história da comunidade Hare Krishna pode acontecer sim no espaço da prefeitura. Agora, a verba ser da cultura precisa saber do edital, das condições do edital e se foi submetido um projeto e quais as características do projeto, entendeu? Para a gente saber se isso está dentro da legalidade ou não. Como eu classificaria o agnosticismo? Tá. O agnosticismo ele pode entrar como uma filosofia de vida, né? Porque a pessoa tem uma forma de ver o mundo, mas ela não tem a observância de todas aquelas estruturas da religião. Todo mundo tem uma forma de ver o mundo, gente. Todo mundo tem uma maneira de observar a realidade, mais ou menos religiosa. Religiosa ou não religiosa.
ver o mundo é uma maneira da gente existir no mundo, né? Então, os agnósticos, eles têm uma forma de viver a partir do momento que eles se entendem e se identificam como agnósticos, né? Então, eu classificaria como uma filosofia de vida. Maçonaria, Rosa Cruz seriam filosofias de vida. Olha, a maçonaria... Gente, eu tenho uma dificuldade de falar de maçonaria, porque qualquer coisa que a gente fala de maçonaria vira um BO. Mas a Rosa Cruz, sim. A Rosa Cruz a gente pode qualificar como uma filosofia de vida. Mas a maçonaria, honestamente, precisaria pensar um pouco melhor se a maçonaria seria uma filosofia de vida ou se ela seria... Eu vejo muita maçonaria quase que do ponto de vista de uma organização do terceiro setor, mas de algum modo, sim. E a gente também tem que ver como as casas se organizam, como a pessoa estrutura a própria vida a partir do momento que ela se identifica como maçom, entendeu? Porque as próprias casas têm uma pluralidade também, né? Então... a maçonaria eu vou ficar te devendo, mas a Rosa Cruz, sim. Então, o ideal do Logan é usar a palavra rito para evitar a palavra ritual por ser estereotipado, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu acho que a gente tem, enquanto docentes de ensino religioso, um dever ético e epistemológico também, de quando a gente observar alguém usando a palavra ritual de maneira pejorativa e estereotipada, a gente esclarecer que ritual é só um elemento da experiência religiosa. Ele não está para um juízo moral para qualificar como bom ou ruim, certo ou errado, como bem e mal, como manifestação do bem ou do mal, né? E em sala de aula, principalmente enquanto docentes de ensino religioso, aí sim a gente tem o dever científico de esclarecer que a palavra ritual não é uma prática negativa, por exemplo, né? Então a gente pode usar as duas expressões com tranquilidade. Márcio Monteiro, professora, como agir em sala de aula diante da decisão sobre a DI 4439, que confirma a constitucionalidade e laicidade do ensino religioso confessional nas escolas públicas ao planejar aulas conforme a BNCC? Tá. Aqui no caso, uma coisa tem que ficar muito clara. Qual é o currículo do sistema de ensino? Se o sistema de ensino estabelece que o currículo do componente é conforme a BNCC, é conforme a BNCC. Então, esse trabalho confessional, ele não vai acontecer. Porque o currículo, quando a gente fala de currículo, a gente não está falando só daquela divisão dos objetos de conhecimento e das habilidades a serem desenvolvidas. A gente está falando de um princípio, né? Até de um processo de princípio que depois se desdobra em objetos de conhecimento, unidades temáticas, para ser construído nos diferentes anos de ensino, daquelas etapas dos anos finais, dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Mas, se o currículo estabeleceu que o ensino religioso é conforme a BNCC, a gente não tem uma abordagem confessional. Agora, se o currículo do sistema de ensino dá essa qualidade de confessionalidade ao ensino daquele sistema, aí
tem que ver como esse currículo estabelece qual a confessionalidade que vai ser trabalhada, como vai ser trabalhada, se a gente vai ter uma pluralidade de confessionalidades, porque isso também já foi possível, né? Então, a observância é ao currículo do sistema de ensino, seja do Estado ou do município. Lembrando que a gente também tem no Brasil, a nossa organização federativa, ela é piramidal. Então, aquilo que o Ministério da Educação estabelece é superior e regra aquilo que os sistemas estaduais e municipais de ensino colocam. Então, nenhum sistema de ensino pode fugir à BNCC. Né? Todos os sistemas de ensino no Brasil precisam precisam contemplar a BNCC enquanto currículo. Aquele crucifixo e uma Bíblia no plenário da Câmara dos Deputados, é correto estar ali, professora? De acordo com o que o STF julgou esse ano, errado não é não. Adequado também não é não. O que a gente precisaria ter ali? Uma parede linda, diversa, com uma série de símbolos, né? Para que todo cidadão e cidadã brasileira conseguisse se ver representado naquela simbologia religiosa. Então, ou está todo mundo ou não está ninguém, né? O que eu acredito que talvez a gente precise começar sejam as religiões ou minoritárias ou minorizadas, fazerem uma pressão nesses órgãos, tipo, nós também queremos nos ver representados nesses espaços, do ponto de vista dos símbolos, do ponto de vista dessa diversidade. Num Estado laico, nós temos o direito de nos ver representados. Muito bem, professora. Meu tempo. Eu acho que é. Belíssima a aula de hoje, creio que foi bem proveitosa, produtiva. Nós desde já gostaríamos de agradecer pela sua bela exposição do curso de hoje. Deu para dar uma certa clareza sobre a temática, e aos nossos concursandos e concursandas, né, tem a preparação mais evidente para o concurso, que quase se aproxima, né? Lembrando que nosso próximo encontro será, então, dia 18 de agosto, com o professor André Yuri, com as unidades temáticas de identidade e alteridade. Só para lembrar que quem ainda não assinou a lista de presença, por favor, assine, por gentileza. E se você quiser me conhecer um pouquinho mais sobre o curso da Ciência da Religião da UFJF, vocês podem me mandar um e-mail para o centro acadêmico, ou também para a própria coordenação do curso da Universidade Federal de Juiz de Fora. E lembrando também que o programa de pós-graduação da Ciência da Religião está com o edital aberto, com vagas para o mestrado e doutorado. Quem deseja aperfeiçoar na sua pesquisa, enfim, essa oportunidade para aperfeiçoar um conhecimento, né, de religião. E também, quem ainda não conhece a ANDPE, que é a Associação dos Professores de Ciência da Religião e Ensino Religioso do Estado de Minas Gerais, você pode ser sócio da associação, né? Lembrando que a associação tem feito um papel muito importante no Estado de Minas, consciência de classe, lembramos que é importante, né? Recentemente, a associação entrou com a junta ao Ministério Público da Prefeitura de Juiz de Fora. Nós estamos, o processo está em tramitação, já tem uma equipe que vai estar organizando, pensando no possível concurso para a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Lembramos que é um processo lento, mas a gente espera que seja produtivo, né? E, no mais, acho que gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, pela paciência também, mas foi um momento muito oportuno para nós aprimorar nossos conhecimentos. Com você, as suas considerações finais, professora Andréia. Pessoal,
queria agradecer a atenção de vocês nessas 2 horas. Espero que tenha sido produtivo e alcançado esteja o mais próximo possível das expectativas que vocês tinham com relação a essas temáticas. Desejo êxito a vocês nesse processo seletivo, para vocês que estão em todas as partes desse nosso estado imenso, mas esse nosso país, Minas Gerais, é maravilhoso e a gente precisa continuar sendo referência de um ensino religioso bem feito, feito com qualidade acadêmica, com qualidade epistemológica, pedagógica, com referencial científico sério, sem proselitismos e com o objetivo de formar cidadãos e cidadãs que sejam pessoas justas, empáticas, acolhedoras e que saibam viver em sociedade e que possam ser pessoas melhores, né? Então, muito obrigada, sucesso a todos vocês. Os slides a gente envia ainda ao longo dessa semana, tá? Porque talvez, a partir das perguntas que vocês fizeram, talvez eu faça algum adendo nos slides, mas eles chegam para vocês ainda essa semana, tá bom? Um abraço, boa noite. Boa noite, tchau. Tchau.